Meu nome é Gustavo Garcia Pereira, sejam bem-vindos ao Embriagado de Sabedoria. Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre map, tá? Como a gente usa o map e algumas curiosidades interessantes, né? E eu resolvi fazer isso de um jeito um pouco não convencional, onde a gente vai tentar escrever o nosso próprio map para entender como o map funciona, tá? Então aqui eu vou abrir o terminal. Estou usando o sistema operacional Ubuntu 20. Eu vou ir na pasta temp para escrever os nossos arquivos aqui, onde não vai ficar salvo quando eu reiniciar o computador. Vou abrir o meu VS Code e vamos fazer o map em JavaScript, tá? Map em JavaScript. Vamos aumentar um pouco a letra aqui, então. Usar o interpretador, então, terminal aqui dentro do VS Code, né? Então usamos o Node para interpretar uns arquivos. Opa. O Node, então, map. Tá. Bom, então quando a gente começa a aprender JavaScript, né? Aprender o básico do JavaScript, a gente começa com entendendo variáveis e tudo, e a gente se depara com as listas, né? Então aqui declarando uma lista, lista pode ser de números, tá? Então 1, 2, 3 de números. Eu consigo interagir com essa lista usando determinadas maneiras, tá? Determinadas maneiras. Então eu posso fazer um for, um do while, for each, e tem alguns métodos que são funções de alta ordem, que são o reduce, o filter, o map, e a gente consegue usar esses métodos para interagir com a nossa lista. Então a gente pode printar aqui a nossa lista aqui, então. E a nossa lista printada, ela é simplesmente, só para mostrar nossa lista aqui, vamos limpar. Bom, nossa lista. Então eu consigo interagir de diversas formas, né, usando iterações, e eu consigo usar funções. Então o map é uma função dessas, tá? Uma lista.map, e eu posso passar uma função aqui dentro para fazer alguma coisa com esses números, tá? Então eu vou pegar elemento por elemento, dar um return no elemento que eu pegar, return. No elemento que eu pegar, usei uma arrow function junto com uma. No elemento que eu pegar, eu vou fazer vezes ele mesmo para fazer o quadrado, né? E aqui ele vai me retornar uma outra lista que eu posso declarar aqui. Declarar aqui e já pegar, tá? A minha lista transformada, né? A minha lista transformada, então a gente pode ver ela aqui, tá? Então basicamente o map ele funciona assim. Então eu passo uma função para ele, é um método onde eu posso passar uma função para ele e essa função faz alguma coisa. Eu posso melhorar, quando a função é muito simples assim, eu posso melhorar ela tirando a palavra reservada function, botando uma arrow aqui, uma flechinha, uma famosa função de flecha. Eu posso, como é pequeno o código, eu posso deixar na mesma linha, tirar as chaves, tirar o return, tá? E tirar os parênteses. Então fica basicamente bem simples assim. E ainda assim, eu ainda posso declarar uma outra variável aqui chamada fun, que vai receber a minha função como conteúdo. Então eu posso usar essa função aqui como se fosse uma variável, passando uma variável para dentro de uma função, tá? Então temos esse outro jeito aqui, que não vai alterar em nada o comportamento, né?
só a sintaxe no caso. Bom, então na programação funcional é muito interessante fazer assim, sempre pequenas funções com coisas bem específicas, compondo isso com outras funções para fazer coisas maiores, né? Bom, então tu pode se perguntar algumas coisas interessantes. Então a primeira coisa é da onde está vindo esse map, tá? E por que eu consigo e posso passar uma função para dentro, tá? Para dentro dessa outra função, né? Então quem não está familiarizado, né? Tá chegando na linguagem assim, ou chegando nesse modo de pensar, pode sentir um pouco de dificuldade no início. Então, como é que esse map aqui está tendo acesso à nossa lista, nossa lista, né? Que está lá fora e como isso tudo está funcionando, tá? Então, vamos explorar isso agora. A primeira coisa que a gente pode fazer para ter uma boa ideia de como é que isso funciona. Bom, primeiro vamos comentar tudo aqui. Vamos fazer o nosso próprio map. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender bem o que é isso aqui. Tá? A gente acha que isso aqui é uma variável que recebe uma lista. Mas na verdade é um pouco diferente. Tá? Então se a gente tem um console.log no type disso, no type of dessa lista, a gente vai ver que isso aqui, na verdade, ela é um objeto, tá? Todo objeto, ele é uma classe sendo instanciada. Então eu instanciei uma classe lista, que a gente já vai ver daqui a pouco. Na verdade se chama array, uma classe chamada array, e a gente está passando os nossos valores para dentro dessa classe. E essa classe array tem um método lá dentro implementado chamado map, tá? E usando uma função do próprio JavaScript, tá? Usando uma função do próprio JavaScript. Então eu fui na documentação e vi, então ela é chamada de array, né? A classe array, que deu origem à nossa lista aqui. E essa classe array, ela tem uma propriedade chamada proctype, tá? Proctype chama que a gente pode injetar métodos nessa classe, tá? Injetar métodos nessa classe. Então a gente pode fazer, por exemplo, injetar um método próprio nosso, tá? Então, por exemplo, a gente pode criar um map Gustavo aqui, map Gustavo, que vai receber uma função, tá? E vai retornar olá vídeo. Olá vídeo, beleza? Aí aqui a gente pode dar um console.log na nossa lista, chamando uma função chamada mapGustavo, que a gente acabou de injetar na classe que dá origem o nosso objeto lista, tá? Então, por definição agora, o nosso objeto lista tem um método chamado mapGustavo, tá? mapGustavo, chamando aqui, olha lá, olá vídeo, tá? Nosso olá vídeo, beleza. Agora a gente pode entender melhor o que é isso aqui, tá? Então isso aqui é uma variável, na verdade uma constante, que recebe como conteúdo uma função, tá? Isso na programação funcional é bem comum de acontecer, tá? Definir funções, definir variáveis que recebem funções, e aí eu posso usar essa variável, usar essa função como sendo variável. Como assim? A gente pode passar esta função para dentro da nossa função aqui, como argumento dessa função. E aqui na nossa função, que a gente está na nossa definição da função, a gente está chamando uma função chamada callback, tá? O callback é uma função, é uma variável que vai assumir o valor de qualquer função que eu passe para ela.
tá? Basicamente o callback é esse. Então, é isso, tá? Então, se a gente chamar a função callback passando um elemento, por exemplo, um elemento, o 5, por exemplo, e a gente retornar o 5 aqui, tá? Retornar o 5 aqui, então a gente chamou callback, uma função callback, que é essa aqui, que retorna 5. E a gente pode ver o resultado disso aqui. 5 ao quadrado é 25. Então o callback ele simplesmente vai pegar uma função que eu passar e vai tentar executar ela, tá? Se a função aqui fosse mais, entendeu? 5, o parâmetro que eu passar mais ele, seria assim. 10. Então o que acontece aqui? O callback ele recebe, a gente pode alterar a função que a gente quiser aqui, passar outras funções, sem alterar o conteúdo dela, tá? Tá, agora a gente vai ter que entender como o map teve acesso a esses dados nossos, tá? Então, como ele é um objeto instanciado, ele tem, por definição, um this, tá? Esse this que ele tem é basicamente o conteúdo que está dentro do objeto neste momento, tá? Então, se a gente só pegar e retornar o nosso this para o nosso console.log, vai ser isso aqui, ó. Vai ser a própria lista que a gente tem, tá? E é assim que a gente pode trabalhar com essa lista. Então a gente pode pegar aqui, ó, e fazer um for, e esse for ele vai começar um let i igual a 0, e ele vai ir até i ser menor que this.length, que é o tamanho da minha lista, tá? E eu vou iterar um por um esse i. Então é i mais mais. Show? I mais mais. E aí eu vou dar um console.log. Vou dar um console.log nesse this na posição que eu quero. Na posição i. Em todas as posições, no caso, né? Beleza, então nosso this foi printado desse jeito. Então eu vou pegar cada um por vez, tá? Cada número desse this, cada item, na verdade, se fosse letras também aconteceria isso. Então cada item desse array, tá? Por vez. Então o que acontece? A gente pode declarar uma outra lista aqui, um let, ou um const mesmo, um const lista. Então a gente vai declarar essa lista aqui. E essa lista aqui, ela vai ser retornada aqui embaixo. É a minha lista transformada, no caso. Sendo que, para cada item do meu this, eu quero chamar o callback. Tá? O callback. E esse callback, ele vai retornar o número ao quadrado. No caso, eu deixei o mais aqui, mas vou deixar o quadrado. O número ao quadrado, e esse número ao quadrado eu vou dar um append na minha lista. Cada vez que ele executar alguma coisa, eu vou dar um append, que no caso do JavaScript se chama push. Estou acostumado com Python, lá que tem o método append, mas aqui no JavaScript é o push. E aí depois de dar push em todos os elementos, eu vou simplesmente retornar a minha lista. Bueno, então vamos executar aqui. Beleza. Temos nossa lista transformada, tá? É um método bem simples. É claro que o map real dentro do nosso array ele é bem mais robusto, né? Ele é bem mais estruturado do que o nosso, né? Isso aqui é só uma brincadeira para a gente ver, tentar, né, mais ou menos saber como implementaram o map. Mas é uma maneira bem legal da gente entender como a gente usa, né? Quando a gente sabe de onde as coisas vieram, né, e como as coisas são implementadas por trás, por debaixo dos panos, a gente consegue até mesmo entender melhor como é que as coisas funcionam, tá? Bom, então
Então, para quem já sabe programar em JavaScript e tal, já está mais avançado na orientação a objetos, pode ser meio trivial isso aqui que eu falei. Mas para quem é novo, às vezes não parece tão trivial. Então a gente às vezes olha para o map e parece uma caixa preta. Que a gente não tem, parece um mistério, uma magia, mas não tem nada de magia, né? É tudo, a gente tem que saber de onde é que veio para as coisas se tornam fáceis, né? Fáceis de trabalhar com map. Bom, então eu simplesmente agora eu vou dar umas dicas para vocês como é que a gente faz o básico de orientação a objetos no JavaScript, para entender até como a gente usa melhor esse map, esse método propertype aqui do array e tal. Então a gente vai comentar todo o nosso código até então e a gente vai declarar uma função aqui embaixo, função pessoa. E a função pessoa, ela vai ser basicamente, essa é a nossa classe, a nossa definição de classe no JavaScript, né? Então a gente pode ter um des dentro dessa classe nome, por exemplo, dessa pessoa, e a gente pode receber um nome quando a gente instancia essa classe. O que é instanciar, para quem não sabe? Instanciar é quando eu chamo a classe, eu invoco ela e eu crio um objeto. Então eu posso criar um objeto, mais ou menos desse jeito aqui. Então eu vou um const p igual a new pessoa Gustavo, tá? E a gente vai criar um método para mostrar o conteúdo da minha classe. Então pode fazer um print nome, que recebe uma função que retorna o des.nome, tá? E assim eu crio uma função dentro da minha classe que retorna um nome. Então eu posso simplesmente, em vez de retornar um nome, eu vou dar um print direto aqui. Print não, um console aqui dentro já. Só para não precisar estar dando console toda hora. Nome. E aqui a gente só faz um ponto print nome chamando o método. Tá? E aí a gente pode limpar aqui. Printamos o nosso nome, tá? O meu nome. Aí a gente pode criar a necessidade depois de fazer um outro método, tá? Que não estava previamente previsto aqui na nossa classe. Então como é que a gente pode injetar um método? Como a gente fez lá em cima. Então a gente pega a nossa classe pessoa, a gente pega o método propertype e dá um nome para esse método chamado, pode ser qualquer nome, então pode ser conta letra, de preferência o nome do método é o que ele faz, né? E passando para ele uma função, e essa função, como eu estou trabalhando com a classe pessoa, então o pessoa ele tem o desname que a minha classe zona tem, tá? Então se a minha classe tem pessoa, a gente tem acesso a tem o nome, então eu posso acessar o nome aqui embaixo, né? Então eu posso fazer um console.log interpolando a variável que eu posso fazer posso dar um name primeiro, ponto nome, depois eu posso botar outra interpolação, bem formatadinho. Então a gente pode chamar o des.name.len, que vai basicamente contar nossas espaço letras, tá? E aqui embaixo a gente pode dar um print p.conta letra. Beleza. Então a gente pode, saiu direitinho, então
Então, era isso que eu queria passar para vocês. Quando a gente começa a entender melhor, mais a fundo, a gente começa a entender como as coisas funcionam, a gente começa a saber usar melhor as coisas, né? Assim como o próprio map, tá? Então, isso só foi uma pincelada bem rápida. Para quem nunca tinha visto orientação a objetos em JavaScript, dá uma olhada e tal. Eu vou deixar alguns links de material de estudo e de onde estudar, que eu acho que é bem interessante aprender sempre mais. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só falar pra mim. Se eu conseguir, eu respondo. E era isso que eu queria mostrar. Então, sempre estudem, tá? Sempre aprendam mais. E cada dia que a gente sabe uma coisa nova, a gente começa a ver as possibilidades que a gente consegue dar para esta coisa, né? Então aqui eu queria passar para vocês como mais ou menos o método map ele foi implementado para a gente conseguir entender como a gente pode usar ele melhor, tá? Foi isso aí que eu pensei em fazer. Então, obrigado por assistir até aqui e até uma próxima.